Nós temos em Portugal uma taxa de 1,4 filhos por mãe. Como o Dr. André Ventura sabe, 2,1 é o mínimo para se manter a população. Eu gostava de lhe perguntar, até porque temos uma entrada massiva e os imigrantes duplicaram no espaço de 10 anos e nós estamos a diminuir. Portanto, o resultado da matemática não é racista, como dizem os norte-americanos, não é? Eu gostava de lhe perguntar como é que viu, em primeiro lugar, esta regularização da maior parte das 400 mil pendências, das tão famosas 400 mil pendências, e como é que pretende implementar algumas medidas para melhorar a situação da natalidade, eventualmente tendo como exemplo algumas medidas do governo de Vítor Orbán. Sim, quer dizer, como eu tenho dito, nós não podemos ser cegos em política. Às vezes muita gente critica-me, o Vítor Orbán fez isto e aquilo, e o Bolsonaro, e o Donald Trump, e a Meloni em Itália. Já agora, eu acho que a Meloni está a governar de forma inacreditavelmente boa, mesmo não sendo até do Partido Europeu a que pertence, porque o Salvini é que pertence ao nosso Partido Europeu. Agora, a Hungria tem sido uma referência, gosto-se mais ou menos do homem. Isto não tem a ver com preferências pessoais, em termos de natalidade, porque tenho dito, nós não queremos vagas de imigração, nós queremos é promover a natalidade. Queremos que os jovens húngaros se fixem, que casem, que construam família, que se instalem e que se multipliquem, e é assim que nós conseguimos que um país fique sustentável. Quando nós atropelamos esse argumento e passamos logo para o bom, mas a economia precisa, a economia portuguesa não é a economia húngara, Portugal é maior que a Hungria, Portugal tem outras necessidades, etc. Nada disso interrompe o argumento de que nós devíamos, em primeiro lugar, apostar na natalidade, fixar jovens em Portugal, e isto só se consegue de duas formas. Não há nenhum estímulo em Portugal sério à constituição de família hoje em dia. Olha, o IRS, estamos agora a falar muito do IRS em Portugal, penaliza largamente as famílias, penaliza-as. E este ano vai penalizar mais. As pessoas que estão agora a preencher o IRS estão a sentir como vão ter reembolsos mais baixos ou vão pagar mais. Nós não temos um sistema fiscal, como a Hungria teve coragem de fazer, de beneficiar quem tem mais filhos. Olha, eu estou à vontade que eu não tenho. E, portanto, nem sequer se pode dizer que eu estou a beneficiar. Eu gostava de ter, mas não tenho. Isto significa o quê? Que nós temos que deixar de ter medo de querer promover a família e querer promover a natalidade do ponto de vista fiscal, porque vamos discriminar outras pessoas. Não, eu compreendo, e volto a dizer, mesmo eu que não tenho filhos, compreendo que Portugal tem que pôr uma política de natalidade e de promoção da natalidade acima de qualquer outra coisa, porque é o nosso futuro e a nossa identidade que está em causa. Quando digo identidade, não é usar um argumento identitarista puro ou bacoco, é porque um país que sofre vagas de imigração como nós estamos a ter, e que de repente chega aos 5%, 7%, 10%, 12%, que penso que já andará à volta disto, e não estamos a contar com os ilegais, 12%, a caminho dos 15% de população imigrante. Um país que tem 11 milhões de pessoas, ter de repente 15% de população imigrante, isto é um risco à nossa identidade. Isto não é só um risco em termos das mulheres, porque vêm pessoas que não respeitam as mulheres e vêm de culturas diferentes, um risco para o mercado de trabalho, para a habitação, porque não é só para usar o argumento, mas é mesmo verdade, quer dizer, se começam a chegar pessoas interminavelmente, a habitação é finita, vai ter que ter um limite. Mas há um risco de identidade. O risco de identidade é de repente chegarmos a algumas terras do país. Eu sei que a esquerda não gosta de ouvir isto, mas eu não me sinto confortável. Honestamente, isto não tem a ver com racismo, nem com gostar mais de uma etnia ou menos, mas como eu tenho tido, enfim, o privilégio de percorrer o país todo, eu chego a zonas do país onde eu penso que estou no Paquistão, ou parece que estou em Islamabad. Quer dizer, isso não é suposto ser assim. Não é suposto ser assim. Isto não quer dizer que não haja imigração. Isto não quer dizer... Ou Rio de Janeiro. Que alguns também me dizem que devemos ter... que eu tenho sido muito permissivo com a imigração brasileira. É igual. Eu não quero ser nem uma favela do Rio de Janeiro, nem uma rua de Islamabad, nem uma viela de Nova Delhi. Não quero. Portanto, desculpem lá se eu acho que a identidade nacional é uma coisa importante de se manter. Como é que isto se resolve e o que é que podemos fazer de diferente aqui? Obviamente que regularizar pessoas em massa é um sinal errado. E isto os nossos parceiros da Europa têm-no todos dito. Se nós temos 400 mil pessoas ou meio milhão de pessoas que vieram ilegais para cá, entraram ilegalmente, logo ser ilegal devia-nos chamar um alerta, não é? Quer dizer, é ilegal. Se é ilegal não devemos promover. Mas passando essa parte, estão ilegais. E nós a solução que lhes dizemos é, como o PS quis fazer e como infelizmente o PSD continua em alguma parte, estão ilegais, nós vamos agora criar mais um programa de regularização. E portanto regularizamos os que estão ilegais. Que sinal é que isto dá para o mundo? Venham, entrem legal ou ilegalmente, porque cedo ou tarde vocês vão ser legalizados. Isto é um erro de lesa pátria, é um chamariz à imigração ilegal, é um chamariz a que bandidagem entra em Portugal como tem entrado, muita oriunda do Brasil, do Paquistão, da Índia, porque sentem que aqui não há controle nenhum. Eu tenho chamado a atenção nas televisões, quando às vezes passam uma notícia que as pessoas veem em modo muito pequeno, mas que está lá, que é procurado pela Interpol ou procurado pela Justiça Internacional, estava em Portugal.
E o que as pessoas deviam perguntar era como é que está em Portugal? Quer dizer, como é que um tipo que é procurado pela Interpol, ou que tem um mandato internacional, um mandato de detenção internacional, ou é procurado pela justiça brasileira ou indiana, está em Portugal a viver livremente, tranquilamente, e é apanhado porque comete um crime em Portugal? Quer dizer, isto está tudo errado. Nós devíamos era ter impedido que ele entrasse em Portugal. Não conseguimos impedir todos, e ninguém que diga que vai fazer, se for honesto. Mas podemos dizer que vamos começar a controlar as fronteiras a sério e a não deixar entrar toda a gente. Segundo ponto, os processos de regularização de imigrantes têm que obedecer, na minha perspectiva. Nós não podemos fechar o país completamente, isso não é possível no momento em que vivemos agora, nem é possível face às regras em que vivemos, bem ou mal, eu até discordo delas, mas nós vivemos neste momento imersos noutras regras que não são só as nossas. Sim. O que é que podemos sim fazer? Podemos fazer com que a imigração seja controlada e garantir que não entram em Portugal pessoas que são criminosos ou que não vêm para cá fazer nada e só viver de subsídios, e dois, podemos garantir, aliás, podemos garantir que os que vêm obedecem a uma necessidade da economia nacional através de um sistema de cotas, como tem a Suíça, o Canadá, os Estados Unidos é diferente.